Nossa, pouca gente hoje. O que que aconteceu com o pessoal? Então vamos lá. Então, nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai ver alguns elementos a respeito da rede urbana e de toda a hierarquia das cidades aqui da região sul do Brasil, né? Então, a gente vai ver, eu vou passar então para vocês alguns mapas, né, que foram elaborados a partir do REGIC, né, que é a regionalização a partir das regiões de influência, né, que foi feita aí, tendo como base, né, até o 2018, esse foi lançado agora, e ele traz, então, muitas questões importantes para a gente refletir a respeito da estrutura do território brasileiro, né? Então, ele vai dar uma vazão a respeito dos fluxos, né, de mercadorias, de pessoas, de informações, né? Esse registro, então, ele vai estabelecer de uma forma muito clara quais são as grandes metrópoles do Brasil, as metrópoles nacionais, as metrópoles, os arranjos populacionais, né, de nível A, B, e também, né, com relação aos centros locais, né, que a maior parte dos municípios brasileiros, eles são centros locais, ou seja, que possuem apenas uma influência dentro, né, dos limites territoriais, né, do município. Agora, um outro ponto importante é que ele também vai dar esse destaque aonde existe uma maior fluidez no território brasileiro. Então esse registro ele traz um conjunto de dados, né, muito importantes, né, para as análises territoriais. Inclusive, né, ele traz uma série de dados, né, que ajuda na própria criação de mapas, né, para quem, né, for utilizar aí o ArcGIS, o QGIS. Então, ele traz uma base de dados, né, shapefile, que você consegue, então, elaborar os seus próprios mapas a partir daquela base de dados. Né? Então, você tem lá os vários recortes, né, as regiões intermediárias, imediatas, né, as regiões intermediárias. Então, ele traz uma série de dados e uma série de possibilidades para a gente fazer, então, as análises territoriais, né, de vários segmentos que a gente queira estudar a respeito de um determinado recorte espacial. Então, é algo muito importante para nós da geografia, né, essa regionalização, né, esse nível de influência dos municípios aqui no Brasil. Então, como nas aulas passadas a gente viu, né, a respeito do que é a rede urbana, né, de como que ela é estruturada, a gente viu lá o exemplo, né, de como que o governo chinês ele trata essa questão da fluidez do território, pensando dentro da perspectiva da rede, né, enquanto um conjunto de fluxos de nós que se materializam, então, no espaço. Né, só lembrando, então, que é necessário uma série de ações políticas, né, por parte do Estado para efetivar, então, essas formas, né, do território, então, que vão dar essa fluidez para os espaços, né, evitando, né, aquilo que
que o Milton Santos, né, colocava, né, como os espaços de lentidão, né, em contraponto eu tenho os espaços, né, que fluem as informações, as mercadorias, e as pessoas. Então, a gente viu tudo isso, né, nas aulas passadas, vimos também os principais problemas, né, dentro das grandes metrópoles brasileiras. A gente viu também a respeito do próprio processo de criação das regiões metropolitanas e o quanto que isso, né, pode vir a atrapalhar no próprio processo de gestão, né, dessas regiões metropolitanas, né, a própria confusão que acaba gerando dentro dos municípios, né, que fazem parte dessas regiões metropolitanas, ou seja, o município faz uma coisa, mas aí ele pensa só nos seus limites territoriais, né, não pensa, não tem uma visão de conjunto, né, estabelecida com o município vizinho, é onde então acaba, de certa forma, trazendo elementos que vão tirar essa fluidez do território, né? E cai exatamente aquilo, né? Que quanto mais espaços de lentidão eu tenho, né, mais eu vou repelindo as atividades econômicas, eu vou repelindo os possíveis investimentos que aqueles territórios, né, poderiam estar trazendo. Então, uma coisa está sempre atrelada à outra, né? Então, eu vou. Então, só para introduzir, né, nessa parte do EGIC, então, a gente vai fazer uma leitura, né, dos pontos mais importantes. Esse, ele é um livro, né, que ele sintetiza os principais elementos do REGIC 2018. Né? Então, aqui tem muita informação importante, né, que vai servir de base para o entendimento, né, do que são as grandes metrópoles, as metrópoles nacionais, os arranjos populacionais, né, os centros locais. Então, esse é um documento que vai nortear, então, toda essa dimensão a respeito do REGIC. Então, aquele dia, na aula passada, a gente parou na Gabriele. Leandro, se você puder começar a leitura aqui para a gente. Leandro, tá por aí? Bem, então vamos para o próximo. Vamos lá, Lígia, leia para a gente. Então vamos lá, Natasha, leia para a gente, Natasha. Começa aqui em cima a pesquisa? A pesquisa, exato.
A pesquisa Regiões de Influência das Cidades tem o propósito de identificar e analisar a rede urbana brasileira, estabelecendo a hierarquia dos centros urbanos e as regiões de influência das cidades. O estudo constitui uma abordagem fundamental para a compreensão da geografia no país, uma vez que estabelece critérios para a qualificação das cidades e das relações entre elas, revelando eixos de integração no território e padrões diferenciados de distribuição de centralidades urbanas, por dar visibilidade às centralidades e à dinâmica dos fluxos que as conectam. Essa pesquisa constitui um instrumento importante para as decisões locais e aplicações práticas, tanto do planejamento estatal quanto da sociedade em geral. Como exemplo de sua aplicabilidade, a REGIS serve para subsidiar a implantação de unidades administrativas de órgãos públicos, a criação de critérios para o fomento de investimentos, a decisão de onde instalar uma filial de empresa, ou ainda a identificação de locais mais adequados para atendimento de serviços de saúde e educação. Os estudos sobre a rede... Deixa só um minuto, Natasha. Tá. Então, vocês viram, né, o quanto que é importante, né, esse estudo, né, que é elaborado pelo IBGE, né, regiões de influência das cidades. Ou seja, então, a partir desse estudo, né, tenta-se, então, aprofundar nesse entendimento, né, de quais cidades, né, que convergem, então, esses nós, né, que nós já vimos na aula passada a respeito das redes, né, com relação à hierarquia das cidades, né, de uma determinada região do país, né. Esse documento, o REGIC, através dos seus dados, ele consegue demonstrar de uma forma muito clara, né, esse nível das hierarquias de influência nas cidades brasileiras, né, e revelando principalmente quais são os eixos de integração, né, que existem entre essas cidades. Ou seja, isso é algo muito importante, né? Vejam que no livro o IBGE deixa muito claro, né, que esses dados eles são um importante instrumento para as decisões locacionais, né, e aplicações práticas. O que isso significa? Né? Por exemplo, o governo do estado do Paraná, tendo nas mãos, né, esses dados, então ele consegue observar exatamente como que se comporta cada uma das regiões aqui do estado, né? Quais são as cidades que exercem influências sobre as outras, quais são os tipos de serviços, né, e outros setores da economia que são mais fortes nessas cidades. Ou seja, então isso facilita uma visão, né, de onde direcionar cada um dos investimentos, né? Por exemplo, se eu tenho uma cidade, né, que já é um arranjo populacional que possui um grande fator de atração regional vinculado, né, ao segmento da saúde, isso facilita muito, né, para o governo do estado estar, então, direcionando os investimentos para esse arranjo populacional que possui uma determinada cidade, né, como um centro de influência. Ou seja, então, para o planejamento estatal, né, essa pesquisa das regiões de influência das cidades é muito importante, né? E também pela própria questão, né, do capital privado, né, você tendo essa observação, né, de onde estão os pontos do território onde possui uma maior fluidez, onde estão esses pontos, né, regionais que possuem esse poder de atração, né? Qual setor produtivo, né, agricultura, indústria, serviços, que possui esse poder de atração, né, e que facilita os processos de acumulação, que possuem
vantagens locacionais, né, importantes. Então, tudo isso, esse REGIC, ele possui essa dimensão de demonstrar espacialmente onde estão os principais pontos, né, de convergência e os pontos, né, e os eixos de integração no território brasileiro. Então, ele possui esse viés de importância tanto para o planejamento estatal, quanto pelo próprio planejamento dos investimentos privados. Então, vejam, né, a dimensão que esses dados ele possui dentro dessa perspectiva, né, de você conseguir olhar para uma determinada região e conseguir interpretar todas as dinâmicas e fluxos, né, que se conectam dentro daquele recorte, né, e qual atividade produtiva que possui esse poder de atrair pessoas, informações, o próprio fluxo de dinheiro. Então, tudo isso, essa pesquisa consegue, então, demonstrar, né? Só lembrando que esses estudos da rede urbana, né, que são realizados pelo IBGE, eles remontam lá desde 1960, né, pela publicação do esboço preliminar da divisão do Brasil em espaços homogêneos e espaços polarizados, né? Depois, né, lá em 1972, já houve a publicação da divisão do Brasil em regiões funcionais urbanas, né? Ou seja, então, esse estudo das regiões de influência, né, ele começou lá desde os anos 60, ou seja, junto com aquela questão de você conseguir entender o que acontecia em cada região do Brasil, né? Quais cidades exerciam esse poder de influência, né? E isso, então, esses estudos foram se repetindo, então, ao longo, né, das décadas, né? Como lá em 87, depois em 2000, depois em 2008 e agora, né, em 2018, né, que esse estudo, né, que tem uma abordagem, né, muito grande, né, que ele conta, então, com a própria rede de agências do IBGE que estão espalhados aí por diversos municípios aqui do Brasil, né, ou seja, então, existe, né, o agente do IBGE que faz essas coletas, né, na própria pesquisa de campo, né, existe toda uma estrutura metodológica, né, da forma que é coletado, né, esses dados, né, como que é elaborado esses questionários que são aplicados, né, nos diversos setores da economia, né. Então vai lá um cara, né, aplica um questionário lá no comércio, lá no setor de serviços vinculado à agricultura, né? Vai também, o pessoal faz a coleta de informações, né, lá nas indústrias, ou seja, então é um trabalho totalmente integrado e que possui essa figura central nessas inúmeras agências do IBGE que existem espalhadas por todo o Brasil, né? Então vejam que o quanto que é importante a gente ter, né, um órgão como o IBGE que faz esse tipo de estudo, né, e que vai fornecer para a gente uma série de dados importantíssimos, né, que vão, né, dar essa base, né, para os estudos que são realizados a partir destes dados coletados pelo IBGE, né, que possui aí, dependendo, né, da pesquisa, ele possui uma periodicidade, né? Então, isso é muito importante para a gente conseguir, né, tentar fazer análises sobre o território nacional, né, fundamentados aí nesse tipo de informação, né? Porque não tem como você tentar entender o território brasileiro sem ter em mãos
esse tipo de informação. Ou seja, se você não tiver essa base de dados, né, dificilmente, quer dizer, dificilmente não, impossível você conseguir fazer uma análise pautada na realidade, né, que condiz, então, com todas as dinâmicas que ocorrem no território. Né? Então, isso é muito importante para a gente. Você pode continuar, Natasha, aqui para a gente? A rede urbana brasileira. Posso? A rede urbana brasileira, no presente estudo, está estruturada em duas dimensões. A hierarquia dos centros urbanos, dividida em 5 níveis. As regiões de influência, identificadas pela ligação das cidades de menor para maior hierarquia urbana. O elo final de cada rede são as metrópoles, onde convergem as vinculações de outras cidades presentes no território nacional. A Unidade Urbana de Análise e Exposição dos Resultados da Pesquisa de Regiões de Influência das Cidades, REGIC, é o conjunto formado por municípios e arranjos populacionais. Isto se deve ao fato de que a unidade funcional cidade, objeto do atual estudo, pode vir a ser comparada não apenas por um, mas por vários municípios, que são indissociáveis como unidade urbana. Trata-se de municípios conurbados, ou que possuem forte movimento pendular para estudo e trabalho, com tamanha integração que justifica considerá-los como um único nó da rede urbana. Desse modo, as cidades brasileiras foram classificadas hierarquicamente a partir das funções de gestão que exercem sobre as outras cidades, considerando tanto seu papel de comando em atividades empresariais quanto de gestão pública, e, ainda, em função da sua atividade para suprir bens e serviços para outras cidades. O alcance desse comando e a atratividade do território corresponde à delimitação de sua área de influência, ou seja, quais cidades estão subordinadas a cada centralidade classificada na pesquisa. O primeiro nível encontra-se as cidades de influência das 15 metrópoles, identificadas no mapa 1. Beleza. Bem, então, né, para facilitar, né, o processo de análise, né, desse conjunto de informações, né, que esses agentes do IBGE eles vão coletando, né, ao longo dos anos, né, parte-se então para uma estruturação a respeito, né, dessa hierarquia urbana. Né? Então aqui a gente observa que dentro dessa hierarquia dos centros urbanos, né, a primeira, né, que se estabelece são as metrópoles, né, que aqui no Brasil a gente tem aí os 15 principais centros urbanos, né, dos quais todas as cidades existentes do país recebem influência direta, ou seja, né, todos os municípios, né, do Brasil, eles acabam recebendo, de uma forma ou de outra, essas influências dessas metrópoles que estão espalhadas aí por todo o território brasileiro. Né? Só lembrando que dentro, né, dessa divisão, né, das metrópoles, existe, então, a grande metrópole nacional, né, que a única delas aqui no Brasil é o arranjo populacional de São Paulo, né, que vejam que ela possui uma concentração, né, de influência de 21,5 milhões de habitantes, né, lá em 2018, né, quando eles fecharam aí essa coleta de dados, 17,7%, né, do PIB, né, nacional em 2016, ou seja, então vejam o tamanho da dimensão da influência, né, do arranjo populacional de São Paulo, né, como a única grande metrópole nacional, ou seja, ela possui então essa influência
nas diversas cidades brasileiras e suas respectivas metrópoles. Agora, uma outra, né, divisão que possui dentro desse conjunto de metrópoles é a metrópole nacional. Ou seja, aqui no Brasil nós temos duas metrópoles nacionais. Uma é o Rio de Janeiro e a outra é Brasília, né? Justamente porque ali se concentra boa parte do aparato estatal brasileiro, né? Então, é isso que acaba trazendo esse grande poder de atração de determinados fluxos para essas duas metrópoles nacionais, né? Então, nos outros mapas que eu vou passar para vocês, está muito claro, né, essa relação de influência, né, de Brasília em todas as metrópoles aqui do sul do Brasil. Ou seja, sempre tem uma linha, né, que representa esse fluxo, né, que sai lá de Porto Alegre e que vai lá em Brasília, que sai lá de Florianópolis e vai para Brasília, Curitiba, Brasília. Ou seja, então existe uma conexão muito grande e que, por sua vez, está vinculada, né, principalmente por esse poder de atração vinculado à máquina estatal que se construiu ao longo do tempo, né, em Brasília e no Rio de Janeiro, né? Então, esse que é o poder de atração dessas duas metrópoles nacionais aqui no Brasil. Agora, por outro lado, a gente tem, né, as metrópoles, né, que são aí Belém, Belo Horizonte, né, veja que Campinas, né, possui, né, esse caráter de metrópole, porque ela possui também uma grande área de influência numa série de municípios, né, Curitiba, Florianópolis, né, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Salvador, Vitória, Manaus, né? Então, vejam que o quão amplo é esse nível de influência desses arranjos populacionais, né? Ou seja, então, e eles possuem, né? Essas metrópoles possuem uma ligação muito estreita, né? Tanto com as duas metrópoles nacionais, né? Brasília e Rio de Janeiro, quanto uma ligação também muito intensa com uma grande metrópole nacional, que o arranjo populacional de São Paulo, né? Justamente pelo conjunto de serviços, né, que São Paulo acaba oferecendo, principalmente, né, na esfera financeira, né, e no segundo momento também com relação à esfera produtiva, né? Então isso é um grau muito importante, né? Ou seja, que sempre emana da grande metrópole nacional uma série, então, de elementos vinculados aí à própria gestão do território, né? Tanto no aspecto político, quanto também no aspecto, no direcionamento de investimentos. Ou seja, então, São Paulo possui esse núcleo centralizador, né, de questões de decisões estratégicas da gestão do território brasileiro, né? Então, apesar, né, de São Paulo, né, da região metropolitana de São Paulo, ter passado, né, por um determinado momento, né, lá nos anos 80, anos 90, aquilo que alguns autores chamam, né, de processo de desconcentração industrial, ou seja, quando as empresas elas passam, então, a sair da grande São Paulo rumo a vantagens, né, que passaram a ser atrativas para essas empresas em outros estados, principalmente o Paraná, né, mas São Paulo, apesar dessa desconcentração industrial, ainda acabou mantendo esse poder de centralizar aspectos relacionados à gestão estratégica do território nacional, ou seja, que emana de lá uma série de decisões que estão estritamente vinculadas às dinâmicas territoriais nas diversas regiões aqui do Brasil. Então,
Sempre quando a gente observar alguma informação relacionada, né, aqui, porque São Paulo, né, perdeu o seu grau de importância a nível nacional. Isso é uma falácia muito grande, né, porque os dados demonstram totalmente o contrário, né, que o arranjo populacional de São Paulo ainda possui esse poder de atração muito importante e muito forte aqui no Brasil, dentro, né, dessa perspectiva da hierarquia urbana, né, da rede urbana brasileira. Aí aqui nesse mapa, né, demonstra muito bem, né, esse caráter, né, centralizador do arranjo populacional de São Paulo, ou seja, né, então vejam que, né, o quanto, né, o grau de influência, né, desse arranjo populacional por todas as regiões do Brasil, ou seja, uma série de fluxos, né, importantes que estão relacionados aí ao arranjo populacional de São Paulo. E vejam, né, que na segunda ordem, então, segue as duas metrópoles nacionais, né, como Rio de Janeiro e Brasília, e depois, né, nós temos aí as metrópoles, né, como eu disse, né, que Porto Alegre, Florianópolis, né, Curitiba, Campinas, Vitória, Belo Horizonte, Goiânia, Salvador, Recife, né, então vejam que essa questão, né, da influência, ela vai tendo uma dinâmica totalmente diferente nessa parte centro-sul do Brasil, com o que acontece aqui, principalmente no norte e nordeste. Né? Aqui no nordeste, a gente vê uma centralidade muito grande do arranjo populacional, né, de Recife, né? A metrópole Recife possui um grande nível de influência, né, em grande parte, né, dessa rede urbana do Nordeste brasileiro, né? Isso está vinculado, né, principalmente, né, que nos últimos anos se intensificou, principalmente o setor industrial, né, vinculado aí à matriz energética, né, lá no estado de Pernambuco. Né, então, isso acabou aumentando ainda mais esse poder, né, de atração da metrópole, né, de Recife, dentro dessa perspectiva da rede urbana. Agora, né, um outro dado, né, também importante, né, dentro dessa hierarquia dos centros urbanos, a gente observa, né, as capitais regionais que vem logo após, né, do nível de influência das metrópoles, né, onde a principal delas estão relacionadas aqui a Campo Grande, né? Depois nós temos as capitais regionais B, que aqui no sul do Brasil nós temos, né, Londrina, Maringá, Cascavel, Joinville, Blumenau, Itajaí, Caxias do Sul, Passo Fundo, Chapecó, ou seja, que possuem, então, esse nível de influência abaixo, né, das capitais regionais. Mas como aqui a gente não tem essas capitais regionais né, em virtude do grande poder de influência, de atração que nós temos nas metrópoles aqui no sul do Brasil, então isso acaba limitando um surgimento de capitais regionais de nível A, ou seja, que possuem mais área de influência e atração de serviços e de pessoas, né? Diferente, né? Veja que aqui no Mato Grosso do Sul a gente não tem, né, nenhuma metrópole, da mesma forma que a gente tem aqui na região sul e nem nos outros estados, né, do Sudeste. Ou seja, então, Campo Grande sofre muita a influência, né, tanto do estado de São Paulo, né, e as suas duas metrópoles, quanto
também de várias formas de influência aqui do estado do Paraná. Então, isso é um dado muito interessante que é possível observar a partir dessa estruturação da hierarquia dos centros urbanos. Então, agora a gente vai focar nas regiões aqui do sul do Brasil. Quem está na vez agora? O Nicolas. Lê para a gente, Nicolas, a rede da metrópole de Curitiba. Tá, professor. A rede a rede da metrópole de Curitiba é a quarta colocada nacional em tamanho de sua economia, com base no PIB de 410 bilhões anuais. Abarca principalmente o total do estado do Paraná, com penetração no estado de Mato Grosso do Sul, onde subordina 3 centros urbanos, no norte de Santa Catarina, incorporando em sua maioria centros locais ao longe de sua divisa. Uma característica dessa rede é de seu caráter relativamente equilibrado, se comportando a maneira clássica da teoria das localidades centrais. Sua metrópole atrai uma série de centros locais em seu entorno, com diversos centros de hierarquia intermediária em distâncias maiores, cada vez com suas redes próprias. No norte paranaense, há capitais regionais deixa eu achar agora aqui abaixo, dos arranjos populacionais de Londrina e Maringá, Paraná, respectivamente, atraindo centros subregionais de Arapongas, Apucarana, Cianorte e dos arranjos populacionais de Paranavaí e Umuarama, que por sua vez subordina centros locais. No oeste paranaense, a principal capital regional é de arranjo populacional de Cascavel, cuja influência se estende por toda a região, chegando na capital regional C do arranjo populacional internacional de Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Brasil. Cidade do Leste? Isso. Paraguai. E ao sul do estado, aos centros subregionais de Francisco Beltrão e o arranjo populacional de Pato Branco. Tem um padrão um pouco diferente do restante dos centros urbanos do estado, uma vez que não se subordinam à capital regional, mais diferentemente à metrópole, apesar de se encontrarem a uma grande distância. O fato de que a rede de Curitiba apresentar uma forma mais clássica e sintomática de existir uma distribuição de renda menos desigual dentro do estado, quando comparado ao padrão hiperconcentrado que caracteriza o restante do país. Certo. Obrigado, Nicolas. Então, aqui a gente observa, pessoal, né, que a metrópole, né, de Curitiba, ela é a quarta colocada, então, nacional em tamanho da sua economia. Vejam, né, com um PIB de 410 bilhões anuais, né, ou seja, então, um dos pontos fortes, né, da metrópole de Curitiba é justamente, né, esse setor industrial, né, tanto vinculado, né, à própria questão, né, do transporte, né, do automobilístico, né, tem as montadoras, né, de automóveis, a gente tem também a fabricação, né, de máquinas e implementos agrícolas, e também no setor petroquímico, possui também uma grande influência, né, dentro dessa dinâmica econômica aqui do Brasil. Então, é por isso que essa metrópole, né, acaba, então, se colocando, né, como quarta colocada nacional no tamanho da sua economia, né? E vejam que, agora eu vou
passar aqui para vocês um mapa. Né? Então vejam, né, o quanto que Curitiba, né, acaba então influenciando, né, em todas esses centros locais, ou seja, esses centros menores que existem, né, por todo o território paranaense. E também, né, vejam que exerce uma grande influência, né, nessas capitais regionais de nível B, né, como Londrina, Maringá e também Cascavel. E agora, quando a gente olha essa parte, né, do mapa que vai tratar das ligações externas da metrópole Curitiba, né, a gente vê, então, uma ligação, né, muito próxima com o arranjo populacional de São Paulo, né, possui ligações também com o Rio de Janeiro, né, e principalmente aqui com Brasília, né, conforme eu destaquei anteriormente. Né, e também um nível de influência no Mato Grosso do Sul. Né, tanto que, em virtude dessa influência do Paraná no Mato Grosso do Sul, o BRDE, né, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, né, durante aí todo o seu período de existência, né, ele esteve ali restrito, atuando somente, né, no Paraná, Santa Catarina e Porto Alegre. Mas conforme, né, principalmente a partir, né, dos anos 2000, que passou, né, a existir uma proximidade ainda maior, né, entre Paraná e Mato Grosso do Sul, vinculado principalmente ao setor agropecuário, o BRDE, que é um banco de desenvolvimento, passou, então, a adotar, dentro da sua plataforma de direcionamento de investimentos, o Mato Grosso do Sul. Né? Ou seja, então, isso nos dá, né, isso é mais um exemplo, né, dessa estreita relação, né, entre o Paraná com o Mato Grosso do Sul. Né? E é isso que demonstra, né, de forma muito clara, né, a influência da metrópole Curitiba, né? E vejam que ela possui também um determinado nível, né, de relação, né, com o arranjo populacional de Joinville, com Blumenau e também com a metrópole Florianópolis. Né? Então, a gente vê a proximidade, né, dessas conexões. Agora, quando a gente observa a questão das capitais regionais, né, de nível de influência B, que a gente tem aqui no Paraná, né, como Londrina, Maringá e Cascavel, aqui na parte oeste, então a gente observa, né, esse nível de influência dessas capitais regionais. Né? Então vejam que, conforme a gente discutiu, né, nas aulas passadas, a respeito desse nível de influência, né, de Londrina sobre todo o norte pioneiro do Paraná, então esse mapa deixa muito claro, né, toda essa dimensão de influência. Né, e justamente a questão central, né, é que Londrina acabou minando, né, a hierarquia, a área de influência de Cornélio Procópio. Né, e isso, então, acabou gerando uma queda, né, dessa cidade dentro dessa dinâmica da rede urbana aqui do Norte Pioneiro. E a gente observa, né, o nível de influência de Santo Antônio da Platina, né, dentro
dessa construção, né? Essa zona de influência de Santo Antônio da Platina, né? Agora, né, é lógico que Londrina e Maringá possuem uma estreita ligação com o setor, com os três setores, né, tanto o setor de serviços, né, o setor agropecuário, quanto também o setor industrial, ou seja, ele acaba congregando todas essas atividades, né, mais vinculadas principalmente ao viés produtivo agropecuário, né, porque aqui a gente concentra boa parte das indústrias agroalimentares do Paraná. Então, aqui a gente vai encontrar, né, aproveitando aí o gancho a respeito das cooperativas, né, nessas áreas, né, das capitais regionais, né, Londrina e Maringá, como também de Cascavel, a gente vai ver muitas das importantes cooperativas do Paraná atuando de maneira muito forte nessas áreas de influências dessas três capitais regionais, né? Então vejam que o tamanho, né, da influência do setor agropecuário nessas relações de poder dentro dessa estrutura hierárquica da rede urbana aqui do estado do Paraná. Conforme, né, foi colocado ali no livro do Regic, vejam que essas duas capitais regionais de nível C, como Francisco Beltrão e Pato Branco, elas não possuem, elas não sofrem uma influência direta de Cascavel, ou seja, Cascavel acaba tendo essa influência principalmente, né, nessa parte oeste do estado do Paraná, né, pegando aqui Medianeira, né, né, as cidades maiores, né, Marechal, Toledo, né, também com um certo grau de influência em Campo Mourão e Umuarama, Laranjeiras do Sul, Guarapuava. Agora, esse dado, né, a respeito de Francisco Beltrão e Pato Branco, é muito importante porque essas duas cidades, ao longo do tempo, em virtude também, principalmente, do setor agropecuário, essas duas cidades conseguiram, então, congregar uma série de serviços, né, importantes no seu espaço urbano. E isso, então, acabou, ao longo do tempo, minando essa influência da capital regional de nível B, que é Cascavel, né? Agora, né, aqui a gente observa o quanto que Francisco Beltrão e Pato Branco possuem uma ligação, né, muito intensa com Curitiba, né, apesar da distância, ou seja, aqui entre Francisco Beltrão, Pato Branco até Curitiba, é em torno aí de quase 600 quilômetros de distância, né? Então vejam o quanto que Curitiba possui, então, esse nível, né, de centralidade, né, com relação a todas as partes, né, do estado do Paraná, né, principalmente aí ligado, né, ao setor, né, da saúde, o setor educacional e também com relação à grande estrutura, né, de bancos e demais instituições financeiras que Curitiba acaba concentrando aqui no estado do Paraná, ou seja, uma série de decisões a nível de instituições financeiras, né? Quando eu falo instituições financeiras, né, são os bancos, né, e toda a sua plataforma estratégica de investimentos e fornecimento de crédito está concentrada em Curitiba, ou seja, esse poder decisório está na metrópole Curitiba. Então, por isso que ela acaba exercendo esse nível de influência, né, em cidades totalmente distantes, né, como Francisco Beltrão e Pato Branco, né? E vejam, né, também o quanto que Curitiba acaba exercendo influência nessa parte norte, né, do estado de Santa Catarina, né, como Canoinhas, Mafra, né, aqui já na divisa, né, Porto União,
Ou seja, então isso demonstra, né, essa capilaridade da influência de Curitiba dentro dessa hierarquia dos centros urbanos aqui no Brasil. Deixa eu passar aqui um outro. Alguma pergunta, pessoal? Vocês estão conseguindo entender? Está ficando visível para vocês toda essa questão da influência? Uma coisa que eu vejo, que eu já percebi, Curitiba tem muita influência na questão da saúde. Tem bastante exames ou médicos que realmente são muito especialistas, que não tem, por exemplo, aqui em Orei, não tem em Londrina, né, que é a maior referência aqui, mais próxima de médicos especialistas, e Cornélio, às vezes, vai para Curitiba, que é onde tem essa gama diversificada de médicos, que é o que eu consigo mais perceber. Isso, é exatamente isso, Carol. Isso é algo, né, muito comum, né, nesses centros locais aqui do Paraná, esse nível, né, de dependência com relação ao setor, né, da saúde aqui no nosso estado. Ou seja, então, é por isso, né, que praticamente todas as cidades aqui do Paraná, a gente vê, né, todo dia indo aquele tanto de gente, né, para Curitiba, né, buscando, né, determinados serviços, né, de saúde, né, e isso é algo, então, muito comum, principalmente nessas, né, dentro, né, do REGI, que se chama os centros locais, né, que não possuem esses serviços especializados. Deixa eu passar aqui um outro. Agora a gente vai ver Florianópolis. Então, conforme a gente viu na aula passada, né, Florianópolis, então, possui 100%, né, do seu território, né, composto por regiões metropolitanas, ou seja, então, conforme aquele texto que a gente viu na aula passada, né, então, Santa Catarina é um exemplo bem interessante, né, do quanto que houve essa banalização na criação de regiões metropolitanas, né? Então aqui a gente vê que Santa Catarina, né, possui então vários centros, né, de influência, né, e que possuem então uma ligação não tão próxima assim com Florianópolis, ou seja, é algo um pouco mais equilibrado se a gente comparar, né, com a própria estrutura da rede urbana do estado do Paraná, né? Então aqui, né, em virtude disso, né, a gente tem então os municípios, né, com uma maior influência dessas capitais regionais de nível B, né, como por exemplo aqui Chapecó, que também está vinculada de uma forma muito intensa com a questão do setor agropecuário, né, porque aqui a gente tem uma intensa, né, produção da cadeia produtiva de carnes, né, ou seja, então é nessa área de influência de Chapecó que se concentra aí os principais frigoríficos da cadeia produtiva de carnes aqui no Brasil, né, principalmente aí dos suínos e do setor de aves, né? Então aqui acaba se concentrando boa parte dos investimentos, né, tanto na questão do Pronaf, né, que aqui a gente possui um grande número de agricultores familiares
que são integrados tanto nessas cooperativas, né, que fazem, então, esse processo, né, de industrialização dentro desse setor da cadeia produtiva de carnes, né? Então, também a gente possui uma vinculação muito estreita com a produção de grãos, né? Aqui nessa parte oeste de Santa Catarina também é muito forte nessa produção de grãos, né? E que, de certa forma, também acaba influenciando, né, nessa parte norte do estado do Rio Grande do Sul, aqui nessa cidade, né, na região de influência da cidade de Frederico Stephanin. Então, o quanto, né, que é importante a capital regional de Chapecó, né, que, em virtude, né, dessa cadeia produtiva de carnes, foi uma, assim, das cidades, né, catarinenses que mais cresceu nos últimos anos, né, principalmente aí a partir dos anos 2000, né, quando a gente tem uma nova política, né, de crédito, né, também a questão, né, da melhora da renda da população, e isso, né, faz com que aumente o consumo de carnes, né, aqui no Brasil. Ou seja, então, apesar, né, de uma parte dessa carne que é produzida no oeste de Santa Catarina, né, ser exportada, mas aí uma porcentagem muito grande está vinculada à demanda nacional por esses produtos, né? Então, por isso que Chapecó acabou crescendo bastante nos últimos anos e automaticamente se tornou essa capital regional de nível B aqui no estado de Santa Catarina. Agora, quando a gente pega, né, aqui Florianópolis, né, possui essa área de influência, né, relacionada principalmente, né, ao setor de saúde, ao setor educacional, que também é muito importante em Florianópolis, e também Florianópolis concentra, né, uma indústria do setor de tecnologias, né? Isso é muito importante, né, a gente destacar, né, que Florianópolis, dentro dessa questão, né, das tecnologias de informações, né, ela possui uma centralidade maior do que a metrópole Curitiba, né? Ou seja, ali vinculado principalmente à UFSC, né, e o setor das ciências, das tecnologias que estão vinculados a essa instituição, a essa instituição de ensino superior, né, que acabou resultando ao longo do tempo na criação de diversas empresas relacionadas aí à tecnologia da informação. Então, isso que acaba trazendo essa centralidade, né, na metrópole de Florianópolis. Agora, só para concluir, Porto Alegre. Alguém já andou de carro ou de ônibus aqui fazendo esse caminho de Curitiba, passando por Florianópolis, chegando até Porto Alegre, andando pela BR-101? Alguém já fez esse trajeto de carro ou de ônibus? Quem foi para Gramado fez. Então, algo que é muito interessante a gente observar, né, ao longo, né, de toda a BR-101,
né, principalmente quando chega aqui no estado, né, de Santa Catarina, né, passando aqui por toda essa faixa litorânea até chegar em Porto Alegre, a gente encontra, né, muitas áreas, né, que antigamente eram áreas produtoras de arroz, né? Então ali a gente, né, observa muita planície de inundação, né, que em décadas passadas eram grandes áreas produtoras de arroz, né? Então, depois, né, de uma série, né, de elementos, né, acabou-se, então, migrando, né, boa parte dessa produção para outras partes do Brasil. Mas é muito interessante, né, a gente observar isso ao longo, né, de toda essa faixa litorânea, né, que é a BR-101 estabelece o seu trajeto, né, e quanto, né, de empresas, né, relacionadas aqui em Santa Catarina ao setor industrial de imóveis, né, da movelaria, acabaram se estabelecendo aqui ao longo, né, de toda essa faixa litorânea do estado de Santa Catarina. E também várias empresas relacionadas aí a indústrias, né, do setor de pisos, esse setor da construção. Então, Santa Catarina também possui essa grande relevância nesse setor industrial, tanto moveleiro quanto dos materiais da construção civil, né? E que eram antigas regiões que eram produtoras de arroz, né? Mas aí que, em virtude de toda a abertura econômica que acabou ocorrendo nos anos 90, também a queda do crédito rural nos anos 80 e anos 90, fez com que, então, que boa parte, né, dessa produção de arroz que se fazia nessas planícies dessa faixa litorânea, né, acabou migrando, então, para outras regiões do Brasil. E aqui, né, a gente vê de uma forma, né, muito clara que essa atividade, né, do arroz também foi muito importante nessa faixa litorânea do estado do Rio Grande do Sul, né, mas que também, em virtude dos mesmos fatores, acabou migrando aí para outras partes do estado, né? Então, Porto Alegre, né, assim como as outras metrópoles, né, possui, então, esse nível de influência, né, e esse nível de influência de Porto Alegre, né, da metrópole Porto Alegre, possui uma semelhança, né, com Curitiba, né, justamente por essa questão, né, dessa influência nas várias partes do Estado, né, e também, de uma forma muito intensa, uma influência sobre as capitais regionais de nível B. Né? Quais capitais são essas? Né? Então, aqui a gente observa Caxias do Sul, né, e Passo Fundo. Né? Essa região aqui de Passo Fundo, que, por sua vez, acaba concentrando boa parte do setor que produz máquinas e implementos para o setor agropecuário, né? Então, durante, né, o processo de constituição dos complexos agroindustriais aqui no Brasil, né, que começou lá nos anos 60 e se intensificou nos anos 70, o setor, né, principalmente da fabricação de tratores, acabou se concentrando de forma muito intensa nessa parte aqui noroeste do estado do Rio Grande do Sul, né, tendo como um foco, né, principal ali Passo Fundo. E também Caxias do Sul possui um setor industrial muito importante, né, dentro do Rio Grande do Sul. Então, isso também é muito importante a gente destacar. Alguma dúvida, pessoal? Bem, então, né, o objetivo da aula era esse, né, era de passar, então, para vocês, né, os elementos essenciais
né, dentro dessa questão da rede urbana, mas focando aqui na região sul do Brasil. Nenhuma dúvida mesmo, pessoal? Conseguiram, então, visualizar tudo isso? Bem, então é isso. Depois, então, eu vou terminar lá o sorteio dos grupos, né, para geografia econômica e organização do espaço mundial, né, para daí já ficar certa essa questão aí dos seminários. Então, aí, boa noite. Deixa eu só dar uma conferida aqui no pessoal que está presente. Aí. Então é isso, pessoal. Agradeço aí a presença de vocês e boa noite a todos e até sexta.